Nessa videoaula nós vamos falar da estratégia de solução das equações transcendentais. Então aqui nós temos uma equação supostamente transcendental, ou seja, que não possui solução algébrica. É uma equação do não linear e que não possui ao mesmo tempo solução algébrica. Então digamos que essa equação seja f de x igual a zero. Então, muito simples, se eu quero conservar um zero ao lado direito, é só passar tudo que existe na equação para o lado esquerdo. Então, observe graficamente o que está acontecendo com esta equação. Aqui eu tenho f de x, o gráfico de f de x, e a minha raiz está exatamente no ponto onde esse gráfico cruza o eixo do x. Aqui, então, está a raiz. Muito bem. Para encontrar com precisão esta raiz, o que nós vamos fazer? A nossa estratégia de solução vai ser resolver este problema em duas etapas. Primeira etapa, eu vou isolar a raiz. Segunda etapa, eu vou refinar a posição da raiz, ou seja, eu vou em busca de uma solução precisa para a equação, ou seja, eu quero determinar com precisão o valor da raiz. O que significa isolar? Imagine que você quer procurar um objeto na sua casa e que sua casa tem muitos cômodos. Se você tem que procurar este objeto na casa inteira, você vai ter muito mais trabalho do que se você souber a informação de que em que cômodo este objeto se encontra. Então, se você sabe que o objeto se encontra neste cômodo, é claro que isso vai lhe dar muito menos trabalho do que procurar na casa inteira. Então, isolar a raiz significa não procurar em todo o domínio da função f de x, e sim procurar apenas num intervalo que nós já sabemos que se encontra a raiz. Vamos ver isso então. Como é que eu isolo a raiz? Muito simples. Observe aqui mesmo neste gráfico que à esquerda da raiz os valores de f de x são negativos, enquanto que à direita da raiz os valores de f de x são positivos. Então eu vou em busca de um intervalo onde se dê a troca de sinal de f de x. Como faço isso? Vou atribuir valores a f de x, a x e a f de x e observar o sinal de f de x nesses valores. Neste exemplo aqui, eu tenho x1 f de x positivo, x2 f de x também positivo, x3 f de x negativo e x4 f de x também negativo. Aqui eu observo facilmente que entre os valores de x2 e de x3 há uma troca de sinal, o que está representado aqui neste gráfico. Observe que f de x1 é positivo, f de x2 positivo também, f de x3 negativo e f de x4 também negativo, que indica que a minha raiz se encontra então entre x2 e x3, ou seja, o gráfico cruza o eixo do x entre os valores de x2 e x3. Vamos ver isto através de um exemplo. Então, eu quero isolar a raiz da equação x ln de x menos 10 igual a zero. Construo aqui uma tabela com os valores de x, 2, 3, 4, 5 e 6. Para 2 eu vejo que f de x tem um valor negativo, para 3 igualmente, para 4 igualmente, para 5 igualmente e para 6 o valor passa a ser positivo. Então, eu vejo claramente aqui, como vimos no gráfico, que existe uma mudança de sinal, portanto,
existe uma raiz no intervalo 5, 6, ou seja, entre x igual a 5 e x igual a 6 existe uma raiz. Agora, observe que o isolamento não é suficiente, ou seja, o isolamento não me faz conhecer o valor da raiz. Portanto, em um outro vídeo nós vamos começar a conhecer técnicas chamadas técnicas de refinamento, ou seja, como determinar um valor preciso da raiz. Até lá!